Você já parou para pensar por que algumas pessoas parecem incomodar tanto só por existirem? Sabe aquela sensação de desconforto que sentimos quando alguém parece enxergar além do que a maioria consegue ver? Pois é, hoje vamos falar sobre isso. Enquanto caminho por essas ruas, observando o movimento das pessoas, os carros passando, a vida acontecendo em seu ritmo frenético, não consigo deixar de pensar em como a sociedade tem uma relação estranha com a inteligência. É como se existisse um limite aceitável para o quanto alguém pode questionar, para o quanto alguém pode pensar diferente. Schopenhauer, aquele filósofo alemão do século XIX, que poucos conhecem, mas muitos deveriam conhecer, dizia algo interessante sobre isso. Ele afirmava que o talento atinge um alvo que ninguém mais consegue atingir. O gênio atinge um alvo que ninguém mais consegue ver. E não é exatamente isso que nos assusta nas pessoas verdadeiramente inteligentes. Elas enxergam alvos, possibilidades e problemas que a maioria de nós nem sequer percebe que existem. Mas vamos com calma. O que estou chamando de pessoas inteligentes aqui? Não estou falando de QI, de diplomas ou de quantos livros alguém leu. Estou falando daquelas mentes que questionam o inquestionável, que não se contentam com respostas prontas, que olham para o mundo com uma curiosidade quase infantil, mas com uma profundidade que poucos adultos conseguem manter. Você provavelmente conhece alguém assim, talvez seja você mesmo. Aquela pessoa que sempre faz as perguntas incômodas em reuniões, que não aceita porque sempre foi assim como resposta, que enxerga padrões onde outros veem apenas caos. E por que essas pessoas assustam tanto? Bem, pense comigo. A sociedade funciona baseada em consensos, em acordos não verbais, em regras que seguimos sem questionar. É como se existisse um script invisível que todos concordamos em seguir. E então chega alguém que pergunta: mas por que estamos seguindo esse script? Essa simples pergunta é revolucionária. É perigosa, porque ela expõe a fragilidade das nossas construções sociais. Mostra que muito do que consideramos verdade absoluta é, na verdade, apenas convenção. Schopenhauer entendia isso profundamente. Ele foi um dos primeiros a desafiar o otimismo racionalista de sua época, sugerindo que o mundo não é necessariamente um lugar lógico e ordenado como gostaríamos de acreditar. Ele ousou dizer que talvez a vida não tenha um propósito intrínseco, que talvez estejamos apenas projetando significado em um universo indiferente. Imagina o escândalo que isso causou em uma sociedade vitoriana. É o tipo de ideia que ainda hoje faz muita gente se sentir desconfortável. Aliás, antes de continuar essa reflexão, se você está gostando do conteúdo, dá uma força para o canal deixando seu like. Isso ajuda muito o algoritmo a recomendar o vídeo para mais pessoas que podem se beneficiar dessas reflexões. E se você é novo por aqui, considere se inscrever para não perder os próximos vídeos. Prometo que vale a pena. Mas voltando ao nosso tema, você já notou como as pessoas inteligentes frequentemente são rotuladas de estranhas, excêntricas ou até arrogantes? É curioso como a sociedade cria esses rótulos para pessoas que simplesmente pensam diferente. É quase como se precisássemos diminuir essas pessoas para nos sentirmos confortáveis com nossa própria mediocridade. E não me entenda mal. Não estou dizendo que pessoas inteligentes são melhores que as outras. Longe disso, a inteligência é apenas uma característica, como ser alto ou ter olhos azuis. Não define o valor de ninguém, mas é inegável que ela causa um certo desconforto social. Pense nas crianças superdotadas, por exemplo. Estudos mostram que elas frequentemente enfrentam problemas de adaptação social, não porque haja algo de errado com elas, mas porque o sistema educacional e a própria sociedade não sabem como lidar com mentes que funcionam em um ritmo ou de uma forma diferente do padrão. Schopenhauer tinha uma visão bastante pessimista da sociedade. Ele acreditava que a maioria das pessoas vive em um estado de ilusão, aceitando sem questionar as convenções sociais e as narrativas dominantes. Para ele, o verdadeiro filósofo ou a pessoa verdadeiramente inteligente é aquela que consegue rasgar o véu de Maia, como ele chamava, e enxergar a realidade por trás das aparências. E isso é assustador para a maioria das pessoas, porque, convenhamos, é muito mais confortável viver dentro da bolha de ilusões que construímos coletivamente do que encarar algumas verdades incômodas sobre nossa existência. Veja bem, não estou defendendo uma visão nihilista ou depressiva da vida. Pelo contrário, acredito que é justamente ao encarar essas verdades difíceis que podemos construir uma existência mais autêntica e significativa. Mas entendo por que muita gente prefere não olhar para o abismo, como diria Nietzsche, outro filósofo que sofreu bastante incompreensão em sua época. Aliás, falando em Nietzsche,
Ele expandiu muitas das ideias de Schopenhauer e chegou a conclusões ainda mais radicais. Enquanto Schopenhauer via a vontade como algo a ser negado para alcançar a paz, Nietzsche a via como algo a ser abraçado e transformado em força criativa. Duas mentes brilhantes, duas conclusões diferentes a partir de premissas semelhantes. Isso nos mostra como a inteligência não é monolítica, ela se manifesta de formas diversas e muitas vezes contraditórias. Mas voltando ao nosso tema principal, você já notou como as pessoas inteligentes frequentemente são solitárias? Não é coincidência. Schopenhauer dizia que a solidão é o destino de todas as mentes excepcionais, e isso acontece não porque elas escolhem se isolar, mas porque é difícil encontrar pessoas que compreendam sua forma de pensar, que acompanhem seus raciocínios, que se interessem pelas mesmas questões. Imagine como deve ser frustrante ter insights profundos sobre a vida, a sociedade ou o universo, e não ter com quem compartilhá-los, ou pior, ser ridicularizado quando tenta expressar essas ideias. É por isso que tantos gênios ao longo da história foram incompreendidos em sua época. Van Gogh vendeu apenas um quadro em vida. Kafka pediu que seus manuscritos fossem queimados após sua morte. Felizmente, seu amigo Max Brod não cumpriu esse desejo. O próprio Schopenhauer passou décadas sendo ignorado pela academia, enquanto seu rival Hegel recebia todos os holofotes. A sociedade tem uma tendência a rejeitar aquilo que não compreende imediatamente, e pessoas inteligentes, especialmente aquelas com ideias verdadeiramente originais, estão sempre à frente de seu tempo. Isso me faz pensar em como tratamos as crianças e jovens que demonstram inteligência acima da média. Em vez de nutrir essa capacidade, muitas vezes tentamos normalizá-los, forçamos eles a seguir o mesmo ritmo dos outros, a se interessar pelas mesmas coisas, a não fazer perguntas demais. É como se estivéssemos podando uma planta rara para que ela se pareça com as comuns. Por falar nisso, se você está curtindo essa reflexão, não esquece de deixar seu comentário lá embaixo compartilhando sua própria experiência. Você já se sentiu incompreendido por pensar diferente? Ou conhece alguém assim? Compartilha com a gente. E se ainda não se inscreveu no canal, esse é um ótimo momento para fazer parte dessa comunidade de pessoas que gostam de pensar além do óbvio. Sabe o que é fascinante? Como a inteligência pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Por um lado, permite enxergar padrões, fazer conexões, compreender conceitos complexos. Por outro, pode trazer uma consciência dolorosa das injustiças, absurdos e contradições do mundo. Schopenhauer captou isso perfeitamente quando disse que a inteligência é uma vela acesa em um quarto escuro. A luz nos permite ver, mas também revela coisas que talvez preferíssemos não ver. Isso me lembra um conceito da psicologia moderna chamado depressão realista, ou melancolia do conhecimento. É a ideia de que, às vezes, pessoas que têm uma visão mais precisa da realidade tendem a ser menos felizes do que aquelas que mantém certas ilusões positivas. Parece que a natureza nos equipou com alguns filtros cognitivos que nos permitem manter otimismo mesmo diante de evidências contrárias, e pessoas muito analíticas tendem a desativar esses filtros. Não estou dizendo que inteligência leva necessariamente à infelicidade, mas existe uma correlação interessante entre capacidade analítica e certos tipos de sofrimento psíquico, e isso pode explicar em parte por que a sociedade às vezes parece ter uma relação ambivalente com a inteligência. Por um lado, celebramos os gênios, depois que eles estão mortos e suas ideias já foram digeridas e domesticadas. Por outro, no dia a dia, tendemos a desconfiar de quem pensa demais, de quem questiona o que não deveria ser questionado, de quem enxerga problemas onde os outros veem apenas normalidade. É interessante notar como esse fenômeno se manifesta em diferentes culturas. Em algumas sociedades, principalmente as mais coletivistas, o pensamento divergente é ainda mais desencorajado. O prego que se destaca leva a martelada, diz um provérbio japonês. Em outras, principalmente as mais individualistas, existe uma celebração retórica da originalidade, mas na prática, quem realmente pensa diferente continua enfrentando resistência. Isso me faz pensar em outro filósofo que tem muito a nos dizer sobre esse tema, Michel Foucault. Ele desenvolveu o conceito de regimes de verdade, a ideia de que cada sociedade estabelece seus próprios mecanismos para determinar o que é considerado verdadeiro ou falso, normal ou anormal, e quem controla esses mecanismos detém um enorme poder. As pessoas inteligentes
especialmente aquelas com pensamento crítico aguçado, representam uma ameaça a esses regimes de verdade. Elas são capazes de identificar as contradições internas, as premissas não examinadas, as conclusões arbitrárias que sustentam o status quo, e isso as torna perigosas aos olhos de quem se beneficia da manutenção desse sistema. Foucault diria que a sociedade desenvolve mecanismos sofisticados para neutralizar essas ameaças, não necessariamente através da repressão direta, embora isso também aconteça, mas através de formas mais sutis de controle: a patologização do pensamento divergente, a marginalização social, a cooptação. Quantas vezes não vimos pessoas brilhantes serem rotuladas de difíceis, problemáticas ou inadaptadas simplesmente porque se recusam a aceitar premissas que a maioria nem sequer percebe que está aceitando? Schopenhauer entendeu isso profundamente. Ele passou grande parte de sua vida sendo ignorado pela academia justamente porque se recusava a jogar o jogo. Enquanto seu contemporâneo Hegel produzia textos deliberadamente obscuros e alinhados com o establishment prussiano, Schopenhauer insistia em escrever com clareza e criticar abertamente as instituições de seu tempo. O resultado? Hegel tornou-se professor em Berlim e uma celebridade intelectual. Schopenhauer passou décadas dando aulas para salas vazias e só foi reconhecido no final de sua vida. Mas a história deu a última palavra. Hoje, Schopenhauer é considerado um dos filósofos mais importantes do século XIX, enquanto Hegel, embora ainda estudado, é frequentemente criticado pelo hermetismo de sua linguagem e pela artificialidade de seu sistema. Isso nos ensina algo importante: o reconhecimento social imediato nem sempre é um bom indicador do valor real de uma ideia ou de uma pessoa. Às vezes é justamente o contrário. Como dizia outro grande incompreendido, o matemático e filósofo Bertrand Russell: o problema com o mundo é que os tolos e fanáticos estão sempre tão certos de si mesmos, enquanto os mais sábios estão cheios de dúvidas. Essa frase captura perfeitamente a essência do nosso tema. A inteligência genuína traz consigo uma consciência das próprias limitações, uma capacidade de duvidar, de questionar, de manter a mente aberta. E isso é algo que a sociedade, com sua demanda por certezas simples e respostas definitivas, frequentemente não sabe valorizar. Aliás, se você está gostando dessa reflexão e acha que ela pode ajudar outras pessoas a entenderem melhor esse fenômeno, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Às vezes, uma simples reflexão pode mudar completamente a forma como alguém enxerga o mundo e a si mesmo. Sabe o que é fascinante? Como muitas pessoas inteligentes desenvolvem uma espécie de máscara social para se proteger. Elas aprendem a esconder parte de quem são, a modular seu discurso, a fingir interesse por assuntos triviais, tudo para não serem percebidas como estranhas ou arrogantes. Isso me lembra o conceito de persona de Carl Jung, aquela face que apresentamos ao mundo, muitas vezes bastante diferente de quem realmente somos. Para Jung, todos nós desenvolvemos personas como uma forma de adaptação social, mas para pessoas com mentes que funcionam de forma significativamente diferente da média, essa persona pode se tornar uma prisão. Imagina o desgaste emocional e psicológico de constantemente ter que filtrar seus pensamentos, simplificar suas ideias, fingir que não vê as contradições e absurdos que os outros parecem não notar. É exaustivo e pode levar a um profundo sentimento de alienação e solidão existencial. Schopenhauer novamente captou isso com precisão quando escreveu sobre a solidão como o destino das mentes excepcionais. Ele não estava romantizando o isolamento, estava descrevendo uma realidade dolorosa que ele mesmo experimentou. E aqui chegamos a um ponto crucial. A inteligência, especialmente quando combinada com sensibilidade e integridade, pode ser uma fonte de grande sofrimento em um mundo que frequentemente parece valorizar mais a conformidade do que a verdade, mais o espetáculo do que a substância. Isso não significa que devamos desvalorizar a inteligência ou desencorajar o pensamento crítico. Pelo contrário, significa que precisamos criar espaços onde mentes diferentes possam florescer, onde o questionamento seja bem-vindo, onde a divergência seja vista não como ameaça, mas como oportunidade de crescimento coletivo, porque no final das contas são justamente essas mentes incômodas que nos ajudam a evoluir como sociedade. São elas que identificam problemas antes que se tornem crises, que imaginam soluções que ninguém mais consegue conceber, que nos forçam a questionar nossas premissas mais básicas e assim a crescer. Como diria Albert Einstein,
outro gênio que enfrentou sua cota de incompreensão. A pessoa que segue a multidão geralmente não irá além da multidão. A pessoa que anda sozinha provavelmente encontrará lugares onde ninguém esteve antes. E não é exatamente disso que precisamos? De pessoas que nos levem a lugares onde nunca estivemos antes, que expandam os horizontes do possível, que nos ajudem a imaginar realidades além daquelas que conhecemos? Antes de concluirmos, quero deixar uma reflexão final. Se você se identifica com o que discutimos hoje, se você já se sentiu incompreendido por pensar diferente, saiba que não está sozinho. Existem outros como você por aí, e encontrá-los pode fazer toda a diferença. É por isso que espaços como este canal são tão importantes. Eles nos permitem conectar com pessoas que compartilham nossa curiosidade, nosso desejo de ir além da superfície, nossa recusa em aceitar respostas fáceis para perguntas difíceis. Então, se você ainda não se inscreveu, considere fazer isso agora. Ative o sininho também para ser notificado quando novos vídeos forem ao ar, e deixe seu comentário compartilhando suas próprias experiências e reflexões sobre o tema de hoje. Lembre-se, em um mundo que muitas vezes parece temer a inteligência genuína, cultivá-la é um ato de coragem. E como diria Schopenhauer, a tarefa não é tanto ver o que ninguém viu ainda, mas pensar o que ninguém pensou sobre aquilo que todo mundo vê. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, continue questionando, continue pensando, continue sendo essa luz que, mesmo incomodando alguns, ilumina o caminho para todos nós. Obrigado por me acompanhar nessa reflexão. Espero sinceramente que ela tenha acrescentado algo valioso ao seu dia e, quem sabe, à sua forma de ver o mundo e a si mesmo.